Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Olha, na mesma semana ocorreram dois fatos que expressam o que é o sistema capitalista. A Unicef e o Banco Mundial divulgaram um relatório dizendo que existem no mundo 150 milhões de crianças com insegurança alimentar, ou seja, passando fome, né? O mundo produz grãos suficientes para alimentar 12 bilhões de pessoas. E o mundo tem 8 milhões e 900 milhões de pessoas. Então tem grãos sobrando, né? No Brasil, a nossa safra de grãos daria 4 quilos por dia para cada pessoa, como nos informa Ladislau W em entrevista para o 247. E se a ONU informou que o Brasil saiu do mapa da fome em 2 anos do governo Lula, que herdou 33 milhões de pessoas passando fome pelas políticas deliberadas do governo Bolsonaro de atacar os pobres, mesmo assim ainda temos no Brasil 7 milhões passando fome. E se o problema não está na produção de grãos para enfrentar a fome, onde está? O sistema capitalista visa obter lucro, explorando a força-trabalho da classe trabalhadora, se apropriando de territórios, das riquezas do solo e do subsolo. O limite são todos os países do mundo. Nesse processo, que controla as terras, as indústrias, o sistema financeiro, entram em guerras, destroem comunidades, matam por armas e pela fome. A fome é uma forma de destruir pessoas e territórios e é até mais barato do que o uso de armas. É o que faz agora, principalmente na Palestina. Nesta luta por territórios e riquezas, o capitalismo está em uma etapa que temos duas potências que disputam entre si territórios e riquezas do solo e subsolo. Estados Unidos e China. Historicamente, os Estados Unidos conquistaram o território com suas riquezas através de guerras, invadindo outros países com variados pretextos. De 1945 a 1991, por exemplo, em 91 se desfez o bloco soviético, né? Nesse período de 45 a 91, os Estados Unidos foram responsáveis por golpes em 70 países, com pretexto que deviam salvar o mundo do comunismo. Pretexto usado para se apoderar de territórios e riquezas, né? As formas de atacar outros países foram variando de uso de armas ou de diplomacia clandestina, como foi o golpe contra a presidenta democraticamente eleita em 2016, Dilma Rousseff. A China, por outro lado, escolheu se expandir pelo mundo através de parcerias com variados países, principalmente através do comércio. E a partir de um planejamento estratégico, enfrentou seus problemas internos com parcerias que aceitaram a instalação de poderosas indústrias norte-americanas e de outros países desenvolvidos, mas exigindo transferência de tecnologia. Com planejamento, tirou 800 milhões de pessoas da fome e da miséria, desenvolveu tecnologia em setores estratégicos, consolidou parceria em todas as regiões do mundo e está sendo fundamental na construção dos BRICS, que já conta com 11 países membros plenos e mais 20 querendo entrar no bloco. Hoje o BRICS representa 42% da população mundial, 30% do território, 23% do PIB e 18% do comércio mundial. Muitos países dos BRICS estão negociando as moedas dos próprios países, fugindo do dólar, que é um poderoso instrumento de dominação dos Estados Unidos. Essa dinâmica histórica levou que os Estados Unidos se desindustrializassem, pois era mais vantajoso para inúmeras indústrias se instalarem na China por ter uma mão de obra mais barata à época, o que permitia mais lucro. Com o movimento MAGA, América Grande novamente, Donald Trump estabeleceu uma política de tentar dominar o mundo, não pelas armas somente, mas estabelecendo tarifas altamente favoráveis para os Estados Unidos, com todos os países, ou que compram ou que vendem para eles. Como países não têm amigos, mas interesses econômicos, não escaparam do aumento de tarifas nem aliados históricos dos Estados Unidos, como os países da OTAN, que saiu de uma taxação em torno de 3% para 15%.
E, além disso, os Estados Unidos deu quanto quer que esses países comprem armas dos Estados Unidos. A Europa está de joelhos diante dos Estados Unidos. Trump fez o mesmo com outros aliados históricos, Canadá, Japão, Índia. Está tentando com a China, mas a China responde aumentando também a taxação. E como os Estados Unidos importam mais que exportam para a China, são obrigados a recuar. Na América Latina fez taxações diferenciadas e resolveu aplicar um tarifaço ao Brasil, importante país dos BRICS. O tarifaço, 50%. O Brasil compra mais que vende para os Estados Unidos. O pretexto do Brasil receber a tarifa mais alta do mundo é que o governo brasileiro tem que ordenar ao Supremo Tribunal Federal que anistie Jair Bolsonaro dos crimes que cometeu, pois ele foi o principal mentor da tentativa de golpe de Estado que impediria o presidente eleito de tomar posse. Bolsonaro ficaria no poder junto com os militares. Tentar dar um golpe é crime previsto na Constituição de 1988 e todos que participaram da tentativa estão sendo julgados com amplo direito de defesa. O processo está em fase final e a sentença deverá sair até novembro. Como os golpistas deixaram uma mudança de provas contra si mesmos, tudo indica que serão condenados e presos. Ora, o governo norte-americano sabe como funcionam os poderes no Brasil. Os poderes são independentes e quem julga é o Poder Judiciário, portanto a exigência é descabida. Também sabe que o governo norte-americano não pode dizer o que devemos fazer, cada país é soberano para decidir seu destino. O que se afirma é que o pedido é para atender a família Bolsonaro. O pedido foi encaminhado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos e fez o pedido ao Trump. Eduardo Bolsonaro é claro em seus pronunciamentos. Ou anistia o meu pai, ou explodiremos amplos setores da economia. Milhares de trabalhadores perderão emprego e muitas empresas vão fechar as portas, inclusive empresas aliadas do bolsonarismo como o setor da soja. O tarifaço começaria agora no dia 1º de agosto. No entanto, o governo Trump recuou, retirou 700 itens do tarifaço e prorrogou o início para mais uma semana. O governo Lula denunciou ataque à soberania nacional, denunciou os bolsonaristas e criou canais e manteve funcionando os canais de negociação. Este é o atual estágio da guerra contra quem? Principalmente contra a classe trabalhadora brasileira e os pequenos exportadores. Os grandes têm outros negócios e recuperam com o tempo. Este comportamento dos bolsonaristas não é surpresa. Em 2014, no governo Dilma, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Bolsonaro voltou a colocar o Brasil no mapa da fome e deixou 33 milhões de brasileiros passando fome no fim do seu governo. Esta guerra é a nova forma que os Estados Unidos utilizam para tentar dominar e explorar outros países. E no caso do Brasil, seus principais aliados são a direita e a extrema-direita, comandados pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, e por vários outros partidos. O Eduardo Bolsonaro é o porta-voz deles, e a guerra continua. Nesse momento, o Brasil está como vencedor, pelo recuo dos Estados Unidos e pela possibilidade que o Trump já disse de conversar com Lula. Bom, então a guerra continua, né? Fundamentalmente é uma guerra contra a classe trabalhadora e os pequenos exportadores, né? Ou seja, a classe média. Para terminar, vamos ouvir uma parte do pronunciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que essa organização miliciana exige. Mas da mesma forma, essas ameaças covardes, infrutíferas, também continuam sendo dirigidas a membros desta corte. Esta semana, dirigidas ao eminente ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ao ministro Cristiano Zanin, mas mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares
citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos. Vítima de ataques pelos bolsonaristas, pois é o responsável pelos processos que julgam os golpistas.